Começando mais um Trainingcast hoje com a convidada muito especial, a Kedma. Kedma, bem-vinda. Obrigada. Meu, a gente tá muito feliz de ter você aqui hoje para conversar com a gente, um assunto tão interessante. Quando eu falei que te convidei pro pessoal que trabalha com a gente e algumas pessoas que te conhecem também sobre o assunto, meu, o pessoal ficou super animado, até ansioso para poder ver o episódio. Boa ansiedade. E nosso tema hoje é ansiedade para as pessoas que vão na academia. Primeira coisa, eu queria entender um pouco mais, né? O que é considerado uma pessoa ansiosa? Tá. Uma ansiedade normal, todos nós temos. Sim. Né? É aquela que dá o friozinho na barriga, antes de fazer alguma coisa nova e tudo mais. Isso aí é normal. É uma resposta fisiológica, inclusive. Do nosso corpo se preparando para enfrentar uma situação que ele julga como sendo ameaçadora de algum ponto de vista dele. Porém, aquela ansiedade que é um sinal de alerta que não desliga nunca e que traz prejuízos para a vida da pessoa, impedindo ela de fazer coisas. Então, por exemplo, ela não vai viajar de avião, ela não vai conseguir vir à academia, ela é uma ansiedade que começa a restringir a vida da pessoa. E aí a gente já vai para um outro lado, essa ansiedade deixa de ser uma ansiedade Fisiológica. Normal, é natural, uma resposta natural, para se tornar um transtorno. Tá? Então, ela vai Transtorno de ansiedade. Isso. Ela vai ter 3 principais características. Ela vai ter que ser muito intensa, ela vai ter que ser algo frequente na vida da pessoa e trazendo muitos prejuízos, impactos na vida dela. E esse diagnóstico, que assim, a gente escuta muita coisa na internet. Sim. Daí, muitas vezes, só de ler no Google que pesquisou sobre ansiedade, fala assim, eu sou ansioso. Tá, como é que é avaliado isso indivíduo para indivíduo? É feito um teste? O que é feito, Kedma? Tá. Olha, a gente tem a população em geral, vamos dividir em 3 categorias. A população em geral, a pessoa que tem traços de ansiedade e a pessoa que tem o transtorno de ansiedade. São 3 categorias diferentes. Sim. A população em geral, né, não vai ter dificuldades com isso, então essas pessoas, por exemplo, para vir à academia não vai ser um problema, ou outras atividades que uma pessoa ansiosa tem dificuldade. Nós temos as pessoas que têm traços, elas preenchem alguns critérios diagnósticos, mas não todos. Então, se ela passar, às vezes, por um treinamento, por um curso, ou até mesmo leituras, ou alguma coisa nesse sentido, ela vai se beneficiar e vai conseguir desenvolver bem. Agora, a pessoa que tem transtorno, essa não. Essa sofre. Ela precisa passar pelo tratamento. E eu sugiro que essa pessoa busque ajuda psicológica, né? Ela busque fazer uma terapia, no caso. Ela precisa passar por um processo psicoterápico. E aí o psicólogo vai avaliar ali se haverá necessidade, então, dela fazer uma intervenção medicamentosa junto ao psiquiatra. Aí ele encaminha. Tá? Mas, para quem tem o transtorno, não tem jeito. O tratamento é terapia e medicação, em alguns casos. Nem todos. A grande Nem maioria... todos. Nem todos. Apesar de ter o transtorno, a gente vai avaliando se a pessoa está funcional, a gente consegue tocar com um tratamento só psicoterápico sem a medicação. Mas em casos de transtorno é difícil, porque a vida da pessoa já está mais limitada ao transtorno. Comprometida realmente. mesmo, deixa de fazer coisas importantes por causa da síndrome. Isso. Isso é legal. Isso saber, mesmo. é importante saber, porque diagnóstico a gente... na internet faz um testezinho e vou saber se tem um... Não, isso não existe. Não. Precisa de um tratamento com um profissional habilitado. Precisa porque a pessoa vai lá, ela vai jogar lá num quiz na internet, vai dar uma meia dúzia de sintomas, eu tenho. Mas não é isso que vai caracterizar que ela tem ou não um transtorno. Só um profissional da saúde mental, psicólogo ou psiquiatra, pode dar esse diagnóstico. Isso é importante. Tá. É bem importante. E para esse indivíduo que tem transtorno, começar a fazer um exercício que é tão importante para a vida dela. E muitas vezes vocês, psicólogos, indicam que ela faça exercício porque faz parte do tratamento também. Sim. Não faz? E aí, Faz. o que a gente faz, Kedma, para poder deixar mais agradável para essa galera treinar com um certo conforto, ser menos pesado? Olha,
É desafiador. É desafiador, né? Eu sei. É desafiador. É desafiador. E realmente, o exercício físico, ele é essencial, né, pela liberação de uma série de hormônios que vão auxiliar essa pessoa que tem um transtorno de ansiedade. Na verdade, eu costumo dizer que no tratamento dos transtornos mentais, em geral, o exercício físico ele é que nem o arroz e feijão. Ele acompanha basicamente todos os transtornos. Entendi. Tá? Precisa fazer para todos os transtornos. Precisa, né? Então, é muito importante, embora muito desafiador, porque a gente percebe assim que as academias, não falando só das academias, mas o exercício físico, ele implica em algumas dificuldades para a pessoa ansiosa que geralmente as pessoas desconhecem. Tá, quais são? Né? Então, a pessoa com transtorno de ansiedade, ela vai ter alguns medos, digamos assim, né? Ela tem algumas distorções na maneira de pensar, alguns erros cognitivos, é por isso que ela precisa do acompanhamento psicológico, para a gente auxiliar nisso, que vão dificultar o acesso dela ao exercício físico. Então, é muito comum você ver, às vezes, as pessoas... Já vi vários vídeos, né, na internet, as pessoas falando assim... toma vergonha na cara, né? Vai à academia, né? É força de vontade. Primeiro que esse termo nem existe. Não dá para tirar força da vontade, né? E segundo, que se fosse tão simples assim... a gente não enfrentaria todo esse problema. Exatamente. Né? Então, não é algo tão simples. A gente está falando de um transtorno mental, de um problema que afeta fisiologicamente a pessoa, psicologicamente, socialmente. É muito complexo. A gente não pode ser tão generalista e reducionista, assim, né? Simplista. Então, a pessoa ela vai se preocupar, vou citando algumas coisas aqui que ela pode se preocupar, né? Então, primeiro, uma academia. A academia, muitas vezes, pode não ter aparelhos que vão atender às necessidades dessa pessoa. Então, é muito comum que eu ouça relatos de que a pessoa não conseguiu sentar no aparelho e fazer um exercício. Isso no caso de uma pessoa que tem transtorno de ansiedade ou também obesidade? Obesidade também. Mas a gente falou também que assim, é muito comum as pessoas com transtorno de ansiedade que estão acima do peso ter essas dificuldades. Sim, também. E é comum, eu sei que é. É comum. Mas aí, agora voltando para a ansiedade, né, que eu esqueci. Não, tudo certo. Vamos lá. Os ambientes. Então, vamos falar do ambiente. Foi aquilo que eu comentei. Aquele dia aqui, quando a gente estava conversando, já reparou em quantos espelhos tem numa academia? Muitos espelhos. Geralmente ela forrada em espelhos. Espelho. E o por exemplo, falando ainda da pessoa acima do peso e trazendo até um relato pessoal, né? Sim. Das minhas dificuldades. O que uma pessoa acima do peso ela vai ter dificuldade? De se olhar no espelho, né? Então, esse ambiente é extremamente aversivo, porque a gente vai chegar e é só o que tem, não é? Embora seja as pessoas podem falar, poxa, mas não deveria ser assim, né? Não deveria pensar assim, mas é o que é. Ô, Kedman, é algo tão simples pra gente que a gente nem pensa. Nem percebe. Né? Nem percebe que, na verdade, assim, ó, o negócio é meu. Eu fiz o negócio. Eu montei tudo do jeito que eu queria, na posição que eu queria. O prédio eu que escolhi. A visão que você teve, que você me passou, do nosso ambiente aqui, pra mim foi assim, ó. Pum, eu não sabia disso. Por isso que eu até te convidei para poder gravar isso, porque são coisas que... E eu que vivo esse negócio a vida toda, nunca tinha pensado. Você trazer para mim é algo, para mim, putz, eu tô tendo uma aula, destravou. Né? Isso é legal. Pensando na pessoa acima do peso, agora você me falando, deve ter várias coisas que deixam a pessoa um pouco desconfortável em academias. Já teve relato meu, assim, de clientes minhas, que foi numa academia convencional. Chegou na academia convencional,
ela foi para conhecer. Sim. Falei bem feito para que ela treinava comigo, daí ela ficou longe um pouquinho e já foi visitar outra. E tem uma traição aí no meio do caminho. Não, mas ela foi visitar, que era perto da casa dela. Ela foi visitar a academia, não deixaram ela nem entrar. Ela nem entrou. Falei assim, não, mas eu queria conhecer a academia. Ah, tá, não dá para conhecer agora. Então, é um caso bem complicado e acho que deve ser pontual, não é possível, deve ser pontual. Pior que não. Não, então ferrou. Mas algo assim que me deixou realmente triste nessas condições. Porque tudo até hoje é pensado para atender as pessoas, para trazer os benefícios de saúde dela. A pessoa acima do peso, ela está muito bem-vinda aqui em todos os sentidos. Desde o atendimento até a questão do equipamento que foi pensado para isso. Sim. Todos os equipamentos são pensados para isso. Não tem nenhum equipamento que não suporta a pessoa acima do peso aqui. Então a gente foca muito nessa condição facilitada para a pessoa que está acima do peso. Uhum. É importante, é importante. Sim. E a gente quer entender cada vez mais também os transtornos de ansiedade. Porque eu sei que é um grande desafio para muitas pessoas. A gente quer as pessoas que não conseguiriam treinar em nenhum outro lugar. Que tem dificuldade de treinar em qualquer outro lugar, eu quero que treine com a gente aqui. Porque a gente pode ajudar. Legal, não, legal. A gente pode ajudar, a gente quer ajudar. E tem, eu preciso ter conhecimento. Me passa, Kedma. Me passa. A Training for Health, ela tem, apesar de ser de uma maneira despretensiosa, como você colocou, mas ela atende em muitos pontos ali as necessidades de uma pessoa com ansiedade, muito embora isso não seja um pré-requisito para que você possa buscar uma academia mais próxima. Afinal de contas, a exposição ao desconforto, muitas vezes, também faz parte do seu tratamento. É benéfico. Então, se expor a situações que são desconfortáveis, porque é comum a pessoa ansiosa ela fugir de situações que causam desconforto. Até a ansiedade, como você disse, simples. Por exemplo, falar em público. É algo desafiador para a maioria das pessoas. Para a maioria. Isso. E muitas vezes não tem transtorno. Uhum. Essa ansiedade, mas na ansiedade social, por exemplo, isso vai ser bem marcado. Bem marcado. Né? Então, embora não seja um pré-requisito, a pessoa ter que buscar um espaço, assim, então, assim, às vezes ela não tem perto da casa dela, né, nessas condições, é importante que você se exponha a essas situações, mesmo com dificuldade, vá aos poucos, devagar, começa a conquistar a confiança, metas baixas, e vai aumentando gradativamente para ir ganhando essa confiança, mas não tem outro caminho, precisa se expor, né? Mas, voltando a Training for Health, ela tem algumas características que vão auxiliar. Então, por exemplo, a iluminação natural e ventilação. Ajuda bastante. Do ambiente. É uma delícia, né? Eu gosto demais. A pessoa ansiosa, ela vai olhar para isso. Tá. Porque ela vai ter algumas distorções ali na maneira de pensar de que pode faltar ar no ambiente para ela. O exercício físico, por exemplo, de correr ou um aeróbico, vai trazer um batimento cardíaco um pouco mais acelerado e ela vai ter pensamentos de que ela pode infartar. Tá? Geralmente pessoas com transtorno do pânico. Então, elas vão evitar esse tipo de exercício, ou não só nos aeróbicos que isso acontece. O nosso coração ele começa a bater um pouquinho mais acelerado, até mesmo no treino de força. Sim. E a pessoa vai confundir isso, ela vai interpretar isso como um sinal de um infarto. E ela vai evitar, então... Fazer atividade física. Então, por isso que é bom uma orientação como essa, porque só de você falar esses detalhezinhos simples, a pessoa já vai falar, talvez seja por causa do meu transtorno. E mesmo sendo, eu sei que tem um desafio muito grande. Sim. Mas talvez essa informação é muito importante passar para quem? Para o seu treinador, quem está te treinando. Porque ele vai entender e vai montar um treino baseado no que você consegue fazer agora para ser o que você falou. Aos pouquinhos. Gradual e expondo gradativamente. Né? E o treinador poder também não se desesperar também ali, sabendo que a pessoa tem um transtorno de ansiedade,
Claro, a gente não pode garantir que a pessoa não vai infartar, isso Não, não sim, existe. tem que ter Mas os a cuidados. probabilidade maior, se ela foi no cardiologista, ela fez todos os exames e a saúde está ok, Tá tudo certo. então, assim, o treinador também não se desesperar, sabendo que isso faz parte do transtorno. Então, quando ela começar a querer desistir, parar, né? Então, assim, fazer alguns exercícios para ela respirar e tal, e retomar aos poucos o exercício. Porque isso, na verdade, não é que ela está infartando, é uma resposta fisiológica e natural do corpo humano, não é? E que daqui a pouco vai passar, vai voltar ao normal, vai regular os batimentos cardíacos. Então você acredita muito que essa proximidade entre o treinador e a pessoa com ansiedade, transtorno de ansiedade, é muito benéfico para ela? Sim. Também vejo. Total. Acho que faz toda a diferença. Tanto no atendimento comum mesmo faz diferença, mas no atendimento mais que necessita um pouco mais de atenção, de observação e até de passar essa informação para esse indivíduo faz muita diferença. Faz diferença. E Isso é geralmente a legal. gente não tem esse cuidado, esse né? preparo, esse entendimento, né? Então isso, por exemplo, a música baixa? Ambiente, a música também, porque é um estímulo, um excesso de informações muito grande que a pessoa tem. Isso pode deixar ela um pouco mais tensa e um pouco mais assustada. Por quê? Porque a pessoa ansiosa, ela gosta do controle, ela quer ter controle e previsibilidade. E o ambiente da academia, às vezes, é muito dinâmico. E isso traz um desconforto para ela, porque ela também vai se preocupar em como que ela é percebida, como é que ela é avaliada. Então, o desempenho dela na hora de fazer os exercícios físicos, ou seja, será que eu estou fazendo corretamente? Uma cobrança individual dela. Muitas vezes as pessoas não estão nem observando. Exatamente. Aí, de novo, aquele erro cognitivo. Tá. Aquele erro do pensamento, né? Que ela tem, que é típico do transtorno. Todos nós podemos ter, na verdade. Tá. Mas a pessoa com transtorno de ansiedade, ela vai ter esse tipo de pensamento de maneira mais intensa, frequente e trazendo mais prejuízos. Porque outra pessoa que não tem vai ter esses pensamentos, mas logo ela vai falar, não tem ninguém já foi olhando, bobagem. Mas a pessoa que tem transtorno, ela vai levar isso muito a sério, ela vai acreditar nisso. E ela vai se comportar em cima disso. Então, ela vai ter esse receio, ela vai achar que as pessoas estão olhando ela, que as pessoas estão avaliando ela, que as pessoas estão julgando ela. E alguns ambientes de academia, por exemplo, é bem complicado, né? Mesmo, porque a gente tem algumas academias, por exemplo, que você entra que só tem assim, né? Bodybuilders, assim. E não tem nenhum problema nisso. Tudo certo. Só que uma pessoa acima do peso não vai se identificar com esse ambiente. Isso é fato, né? E aí, se ela não vai se identificar, a gente vai ter mais problemas para ela aderir também, né? Então, são muitas dificuldades que a pessoa vai encontrar nesse ambiente, né? E mesmo se ela for correr, então vai para uma coisa ao ar livre, vai na rua, de novo. Então, as pessoas estão me olhando, eu estou fazendo errado, as pessoas estão reparando, né? Numa pessoa que está acima do peso, no caso. Mas a pessoa que tem só o transtorno de ansiedade, ela também se sente assim? Se sente observada, sente... A pessoa que tem transtorno de ansiedade social, sim. Na verdade, a característica... Não importa se é magra, se está acima do peso, nada. Não, ela pode ser magra. Ela tem uma ideia sobre de que ela está sendo avaliada. Que ela vai ter uma ansiedade maior em situações onde ela acredita que o desempenho dela está sendo avaliado. De alguma forma por alguém. De alguma forma não importa por alguém. Quem. Não importa se é o treinador, por exemplo. Né? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Só de falar dela, ela está se sentindo... Imaginar isso, está se sentindo incomodado de alguma forma. Isso, exatamente. Só de imaginar. Imaginar, isso mesmo. Aliás, e se ela vê? Aí realmente dói. A gente dói bastante. Você viu aquele caso que... Você não me falou. Você me falou, mas eu não vi, Kedma. De uma moça que ela tem transtorno de ansiedade social, ela pelo menos, né, disse que tem. E ela
E ela também tá acima do peso. Tá. E ela ela tá postando um pouco sobre o processo dela, de emagrecimento e tudo mais. E uma moça, Pra onde ela colocou o título do vídeo como uma pessoa que gritou com ela na academia. Então, era uma moça que estava fazendo um exercício conjugado em 2 aparelhos, ela não viu ninguém do lado, e falou, bom, vou fazer o meu exercício. Quando ela estava preparando a máquina, a moça chegou e falou, olha, eu estou fazendo aqui e tal, e falou um pouco mais alto com ela. E aí, aquilo que ela temia aconteceu. Então, assim, a interação com as outras pessoas na academia, então a pessoa com ansiedade social, ela vai ter muita dificuldade com o contato social, muita ansiedade nesse contato social. Então, ela ficou assim, paralisada, né? Ela conta o estado em que ela saiu da academia e tudo. E como é difícil depois para a gente conseguir fazer essa pessoa engajar novamente, né? Então, tem todo um trabalho que precisa ser feito para que essa pessoa ela consiga retomar, porque ela vai ter mais dificuldades, né? Então, é um grande desafio, tá? É um grande desafio, mas é possível. E também falando um pouco do que é possível, não tem jeito. A gente vai ter que passar por esse processo e vai ter que se engajar em algum tipo de exercício e encarar esse tipo de dificuldade. Mas isso não precisa ser feito assim, vai lá, né? Não, tem que ser aos poucos. Precisa ser aos poucos, a pessoa precisa buscar algum local que se identifique um pouco mais. Que se identifique um pouco mais. É importante. Exato. Às vezes ela não vai ter coragem de ir até o local de primeira. Então ela vai... pesquisa, às vezes, na internet, olha o espaço, dá uma olhada nas avaliações, né? E sim, vai se inteirando um pouquinho mais. E aí, depois que você gostou do ambiente e tal, achou que é para você, faz uma visitinha, nem que seja num horário que não tenha ninguém, nem que seja nesse horário. Mas vá e comece com metas baixas. Então, eu não treino, vou ir 5 dias na semana. Não, você não vai. Você vai na primeira semana, na segunda semana, na terceira você não vai mais. Tá? Então, começa com 2 dias. Aquilo integrou na sua rotina? Vamos para 3, depois para 4. É exatamente isso que eu estou fazendo. E tá dando super certo. Exatamente. Super certo. É muito comum que umas pessoas virem treinar com a gente tendo um transtorno de ansiedade ou não, mas geralmente pessoa sedentária. Nosso foco são pessoas acima dos 30 anos de idade. Sim. Então, quem tem mais de 30 anos de idade tem uma vida um pouco mais estabelecida, tem os trabalhos, talvez tenha filho, está casado. 30 é o novinho aqui, tá? Geralmente é mais. Novinho é 30 anos. Geralmente é 50, 60. Então, são pessoas que muitas vezes não tiveram bons contatos com o treinamento, com o exercício. Porque ou foi num lugar que não se adequou muito bem, ou não teve um acompanhamento, ou machucou. Várias razões aí que não ficaram. E ter um acompanhamento um pouco mais personalizado e, principalmente, ser algo sustentável na vida dela é bem importante. Então, eu geralmente recomendo mesmo. A pessoa vem aqui e fala assim, quer treinar 5 vezes por semana. Eu falo, você não vai treinar 5 vezes por semana, que nem você falou. E nem é ansiosa, nem tem transtorno de ansiedade. Eu falo, você não vai conseguir 5 vezes por semana. Vamos começar com 2. Te recomendo 2. Não. Tá, no máximo 3. Mas 2 é legal. Por quê? Dá para treinar, descansar, a gente vai avaliar aquelas dores que as pessoas reclamam muito do treinamento. Elas não vão ser algo recorrente, porque vai ter um tempo de descanso ideal, que ela vai conseguir se recuperar e tal. Então, são pequenos detalhes que vão fazendo a pessoa aderir ao exercício no comportamento dela, tendo um transtorno ou não. Exato. E é legal você falar isso, porque enquanto você fala isso, eu pensei aqui. Qual é a estratégia compensatória da pessoa ansiosa? Então, como ela tem o medo da avaliação das pessoas, em como ela é percebida, ela vai adotar o perfeccionismo como estratégia. Então, ela vai jogar a meta lá em cima.
Pra ser super valorizada. Pra ela... Fala assim, eu não tô fazendo nada errado. Fazendo tudo ela certo. quer garantir que ela tá Entendi. fazendo tudo e tudo perfeito. E fazer menos que isso, pra ela, é um fracasso. Assim, mas eu não vou ter dor. resultado. Porque ela já quer começar buscando resultado. Tá. E, na verdade, inicialmente, eu não vou buscar o resultado. Eu vou buscar o hábito. Então, depois, o resultado... vai ser natural. É um outro momento. Nesse primeiro momento, eu vou buscar primeiro o hábito. Tá? Uhum. Então, é muito comum e é importante a gente incentivar que isso seja feito de uma maneira gradual e vá subindo como você fez. E, para você ter noção, quando eu busquei a Training for Health, eu busquei assim... academia para pessoas obesas. No Google. No Google. E apareceu, gente? Apareceu. Que legal. Feliz. Mas olha a busca. Para pessoas obesas. Por quê? Né? Olha que coisa. E isso eu sabendo. Sim, né? você tem o conhecimento todo. Eu tenho conhecimento, mas como ser humano, eu também sou atingida por isso. E tenho mais facilidade em conseguir romper com isso. Mas, para pessoas obesas, por quê? Porque a coisa da identificação, né? Sim. Então, eu quero um ambiente em que eu não vou ser julgado, que eu vou ser acolhida, né? E aí apareceu legal. vocês e 5 estrelas, com um monte de gente com excelentes comentários. Que bom, fico feliz. Então, eu fui ver nas redes sociais, tinha outras pessoas, sim. né? Acima do peso treinando, e também tinham idosos e tal. E eu falei, cara, vamos lá. Que legal. Fico muito feliz, de verdade. Ainda mais, como eu te falei, o pessoal ficou muito feliz de ter você aqui nessa bancada hoje para te conversar, porque sabe que você tem muito conhecimento, tanto de estar aplicando esse consultório, mas também a gente vê isso em você, essa evolução de querer vir treinar. Tá aumentando a frequência semanal agora, que eu fiquei sabendo. Vai ter os acompanhamentos também, que vai ser muito bacana para o nosso processo. Isso vai ser muito legal. E olha como foi gradativo e sustentável. É isso que a gente quer, de verdade. É isso. Porque não importa, a gente não quer pessoas que venham treinar com a gente e fiquem um mês e vão embora. Para mim isso é fracasso. Para mim, é a escolha dela, mas é fracasso. Eu quero o quê? Pessoas que venham e transformem a minha vida mesmo, gerem o comportamento e consiga a melhor condição possível para ela, para fazer as coisas que ela tem que fazer na vida, desde a parte física em si, né, a autonomia e tudo mais. O objetivo de perder peso, a gente trabalha em cima também, é importante. Sim. Cuidar disso, né? Tem que tratar a parte de diminuir o peso corporal por várias questões de saúde mesmo. Isso é natural, sem nada, como posso dizer... A pressão por resultados que a pessoa ansiosa ela vai querer colocar nela também. Sim, daí não e aí é o hábito primeiro, né? A gente tem essa informação, a gente consegue passar uma informação legal para a pessoa que ela está evoluindo com pequenas mudanças, alterações. E essa é a nossa cara, nosso objetivo é esse mesmo. E esse conteúdo é para isso também, tá? Para as pessoas começarem a entender essa questão do transtorno de ansiedade, e agora você colocou também junto à obesidade dentro do pacote, que com certeza vai ajudar, muitas pessoas vão se identificar com isso. Isso é muito legal. E vai ter um norte para onde ir, entender quais são as dificuldades, porque muitas vezes ela sabe que ela não está conseguindo ir, mas não sabe por quê. E se você fala assim, o ambiente é assim... talvez o batimento cardíaco vai te trazer uma ansiedade, pensar que você está infarto. Essas seus coisas, pensamentos, né? Exato. E só de ter essa consciência já vai abrir portas para muitas pessoas, para muita gente. E eu acredito muito nisso. Por isso que eu estou gravando esses conteúdos aqui. A gente vai na contramão, né, Brunão? Exatamente. A gente vai na contramão da produção de conteúdo que a gente vê pela internet. Por quê? Porque a gente vai no que a gente acredita. E muitas vezes não é o comercial. Não é o que traz mais retorno financeiro imediato. Sim. Então a gente foca muito nisso. Quer ajudar a pessoa. Né? Ajudar a galera. A gente quer ajudar as pessoas. E esse conteúdo é para isso. De verdade, de coração. Mas tá dando certo. Legal. E, Kedman, tá bem conversado no nosso episódio. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Kedman, acho que ela vai ficar super feliz em responder depois. Só deixar nos comentários pra gente que vou passar para a Kedman responder, tá? Não seria eu, seria a Kedman. E com certeza vou te trazer de novo para poder conversar mais sobre outros assuntos. Tá? Acho que é bem importante isso. Esse episódio de transtorno de ansiedade, eu fiquei bem contente. Acho que a gente conseguiu de maneira não muito superficial, né? Maneira prática, que é mais importante.
conteúdo interessante pra galera que tá assistindo a gente. Obrigado, Legal. Regina. Obrigado mesmo, viu? Imagina, eu que agradeço. Fiquei Flávio. muito feliz. Obrigada Que mesmo. legal. E Obrigada, vamos gravar querida. mais, tá? Tá. E Agradeço o Que convite. isso, é um prazer. E assim, reconheço e valido a sua preocupação com a saúde mental. Então, em nome da saúde mental aí, agradeço mesmo Obrigado. essa parceria, tá bom? Obrigadão, viu? Imagina. Pessoal, valeu, até o próximo episódio. Tchau, tchau.